Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Espiritualize. Pois bem, meus irmãos, a partir dessa semana nós temos a frequência de 2 vídeos semanais. Todas as terças e quintas, às 19 horas, nós temos um vídeo novo aqui no canal. E a gente vai refletir sobre diversos temas. Se você tiver algum assunto que queira falar, que queira que a gente comente, deixe aqui nos campos dos comentários, as sugestões são sempre bem-vindas. E enfim, fique à vontade para interagir conosco, e se você ainda não é inscrita ou inscrita no canal, considere-se inscrito e, claro, deixe já o seu like, que é muito importante para dar relevância a esse vídeo aqui na plataforma. Mas, meus caros irmãos, minhas caras irmãs, vamos falar hoje sobre fanatismo. Vamos falar sobre fundamentalismo. Recentemente, o Talibã ganhou as eleições no Afeganistão. E a gente tem visto muitas arbitrariedades desse grupo de extremos, Recentemente, em 2018, um grupo ganhou as eleições presidenciais e a gente tem visto uma série de coisas. E aqui eu não estou fazendo campanha para A, B ou C. Eu só estou refletindo os fatos. Veja bem, e pense bem no que eu vou dizer. Nós temos visto muitos religiosos, inclusive espíritas, embarcando numa onda de pensamento fundamentalista, num pensamento que não respeita a visão diferente do outro. Esse pensamento fundamentalista não coaduna com os princípios da doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina que liberta o homem através do pensamento lógico, do raciocínio lógico. A doutrina espírita não tem dogmas e não tem rituais, mas infelizmente parte do movimento espírita insiste em fazer aquilo que eu denomino como o dogma de não ter dogma e os rituais de não ter rituais. São aqueles espíritas que se apegam à letra, que veem em tudo o desvio doutrinário, que todos que estão em sua volta estão obsidiados. E aqueles que acham que somente o espiritismo é o caminho para alcançar a espiritualidade. Parece até que na cabeça destes, o plano espiritual é um grande centro espírita. E eu até brinco dizendo o seguinte, que a gente vê assim, os católicos acham que o plano espiritual é uma grande igreja. Os umbandistas, de repente, acham que o plano espiritual é um grande terreiro de umbanda, candomblecistas e tudo mais. Talvez, inclusive, os árabes, eles acreditam que existe o paraíso, toda aquela história toda. Mas a verdade é que lá no plano espiritual, nós temos todos, e tem tudo. Tem padre, tem pastor, tem espírita, tem até materialista. Portanto, a vida lá, ela é feita de multiplicidade, como aqui. Então não existe uma única religião, um único caminho para se conectar a Deus. Todos os caminhos são válidos, desde que esse caminho transforme você, nos transforme internamente e nos torne um ser humano melhor. Porque não adianta em nada, e aí a minha mãe sempre diz uma coisa, não adianta ir para a igreja comer hóstia, ou ir para o centro espírita tomar passe todos os dias, e tu não te transformar enquanto ser humano. E às vezes a gente fica muito na proforme, porque a gente tem uma visibilidade na sociedade como o religioso, seja o espírita, ou aquele que é ministro da igreja, por exemplo, ou o pastor, enfim. E aí a gente ganha um status na sociedade. E a gente começa a ficar com a questão social, sem se dar conta que o mais importante não é o status social, é exatamente a transformação moral que nós estamos aqui, para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para brincadeira. A nossa vida não é um momento de brincadeira, de distração. A nossa vida encarnada, ela é um momento de aprendizado. E mesmo que nós não queiramos, nós vamos aprender. Porque há 2 caminhos, o caminho da dor e o caminho do amor. Geralmente nós escolhemos o caminho da dor. E aí quando a gente não cumpre aquilo que a gente veio aqui cumprir, há uma frustração, há um vazio existencial. Portanto, meus caros, é preciso respeitar o outro. E não é o caminho do fanatismo que vai nos transformar em seres melhores.
Agora, é claro que a gente sabe que não é só o fanatismo religioso, há também o fanatismo político. Hoje nós temos dois pensamentos, duas facções dentro do campo da política, que você não pode falar de seus ídolos. E aí fica essa tal polarização entre aqueles que agem da mesma forma. Porque não é nenhuma polarização de ideias tão opostas. Alguns se dizem tão diferentes dos outros, mas agem tal igual ao qual aqueles a quem eles criticam. Você chama de gado o outro, mas você também tem o seu pasto que você come. E aí não adianta você falar da filha da vizinha se você não cuida da sua filha. É aquela história que o próprio Cristo diz, né? Você vê a trave no olho do outro, mas não vê o argueiro no seu. Essa é a situação. Você olha muito no outro e não reflete em si. O fanatismo em si, ele é o quê? É a crença de que você já sabe tudo ou sabe muito e, na verdade, ela é filha da ignorância. Todo sujeito fanático, ele é profundamente ignorante. Quando ele começa a conhecer realmente as coisas, ele vai para um outro caminho, que é o caminho da tolerância, do entendimento que cada um tem o seu momento e que talvez ninguém possa ser dono da verdade. A verdade não é um monopólio humano. Até porque nós estamos num processo evolutivo ainda muito recente. E eu estou falando principalmente em termos de visão cósmica, em termos de visão espiritual, imaginando-nos a um dia que chegaremos a entender Deus. Nós não entendemos Deus ainda. Quem somos nós para julgarmos o outro e dizer que o outro está tão errado? Vamos parar para pensar e vamos deixar de ser tão teimosos, vamos ser mais tolerantes, amorosos e racionais. É isso que eu tenho certeza que o Cristo quer de cada um de nós. Uma boa reflexão para cada um de vocês, para mim também, muita luz e paz para todos nós e sigamos em frente nesses dias tão terríveis.